A vida é uma causa perdida? Essa é uma das afirmações, não perguntas, que o Abu Janra, no programa Provocações, sempre fazia. Eu quero refletir hoje sobre essa afirmação / indagação a partir da entrevista que o Abu Janra fez com o seu filho, em seguida da entrevista que ele fez, não da entrevista, mas de uma resposta que o Pondé fala sobre isso. Quero mostrar para vocês a reflexão que o Albert Camus, faz sobre isso, e vamos terminar com uma reflexão que o Rubem Alves, um filósofo brasileiro, faz sobre isso. O vídeo de hoje vai ser longo, mas vai ser uma das reflexões mais interessantes que eu vou fazer, não porque eu sou bom ou algo do tipo, mas porque o assunto é interessante. Então, fica até o final. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, a pergunta que o Abu Janra faz para o filho, para o André Abu Janra. Dê uma olhada aqui. Deixa eu ser mais aqui, fechar mais, né? Quer dizer, abrir mais aqui. Vou abrir até o final, peraí, vou ficar mais aqui. Fica melhor aqui. Deixa eu colocar meu fone também. André, o que é a vida? A vida, papai, é uma causa perdida e eu acredito no que você me disse desde pequeno hoje. André. Nota, saiu algum eco aí que eu estava conectando com o meu fone aqui, mas agora vai ficar legal. A vida é uma causa perdida, como você sempre me ensinou, né? Aí ele pergunta de novo. O que é a vida? A vida é o amor que eu sinto pelos meus filhos e por você. Nota, a primeira resposta foi o ensinamento que o pai dele disse, o que prova o meu ponto, né? É uma defesa que o Abu Janra fazia, tanto é que ensinou para o seu filho, tanto é que estava na ponta da língua dele responder a essa pergunta. Esse é o filho do Abu Janra. E aí, na segunda vez que ele pergunta, o Abu Janra sempre faz isso, na pergunta mais de uma vez. Segundo o meu entender, eu não sei qual foi a sua interpretação aí, ele diz o que realmente é a vida para ele. A vida para ele é amor, do filho e do pai. Ou seja, tem uma relação intimamente familiar com a vida, né? A vida dele é a família dele. Ascendente quanto descendente, né? O pai e o filho. E ele pergunta de novo. André, o que é a vida? A vida é uma causa perdida. Tá bom, então daqui um... Aí acaba. Ou seja, novamente, só para reforçar o ponto, essa é uma defesa do próprio Abu Janra. O Abu Janra defendia que a vida é uma causa perdida. E aí, antes de ir para o próximo, eu quero fazer analisar o vídeo do Pondé aqui. Eu já analisei a pergunta o que é a vida e eu defendo que ela não é uma boa pergunta, não é uma boa formulação para o propósito a que ela se destina. Vou colocar o vídeo aqui em cima, tá? Caso você queira assistir também, assiste lá. Mas deixa eu vir aqui para o Pondé. Eu geralmente não concordo com o Pondé, mas aqui nesse vídeo ele faz ponderações muito, muito interessantes. Dê uma olhada. Se a vida é uma causa perdida? Não. É claro, eu entendo a pergunta do ponto de vista nihilista, filosófico, negativo. Se você achar que a vida só vale se ela for uma causa ganha, então ela está perdida, certo? Porque são tantas pessoas vivas, tantos seres humanos e não só humanos vivos, e é uma batalha pela sobrevivência. E sim, tudo bem, uma hora você morre, mas esse durante é que na realidade... Tá vendo? Antes dele ir para esse durante, a concepção de que a vida é uma causa perdida, ela deriva dessa outra. Uma causa é aquilo que você quer alcançar, né? Qual é a causa pela qual você luta? Aquilo que você quer alcançar. Deixa eu voltar aqui para vocês. Se a causa da vida, ou seja, aquilo que ela alcança é a morte, e se todo mundo morre, no final das contas, é uma causa perdida. Porque todo mundo chega no mesmo lugar, a saber, a morte. Né? É essa concepção de vida que está por trás da frase a vida é uma causa perdida. No entanto, esse é o raciocínio que o Pondé vai fazer aqui, se você considera que a vida tem que ser vista em face do final da vida, ela é uma causa perdida. No entanto, esse não é o enfoque que você tem que dar para a vida. O enfoque que você tem que dar para a vida é não o final, mas o durante.
a vida. Não faz sentido dar um enfoque para o final, faz sentido dar um enfoque para o durante. Essa argumentação que ele vai fazer aqui agora. Dá uma olhada. Deixa eu Na voltar realidade, aqui. e sim, tudo bem, uma hora você morre, mas esse durante é que na realidade é a vida, né? É o durante. É fazer as coisas que você consegue fazer, é sobreviver, se alimentar, alguns não conseguem, é poder se relacionar com as pessoas, amar, odiar, né? Criar coisas. Então, eu só acho que a vida é uma causa perdida se você partir do pressuposto que a vida só não é uma causa perdida se ela for uma causa ganha. A vida não é uma causa. Nota. Outra adendo aqui, outro adendo ao raciocínio dele, né? Ele está dizendo, a vida não é uma causa. Ela não tem que ser algo que você ganha. Ela tem que ser algo pelo qual você passa. Novamente, o enfoque está na duração, não no final. Ele vai desenvolver mais esse raciocínio. Uma causa, né? Ela é uma coisa na qual você é lançado porque o homem e a mulher resolveram transar, né? E o cara seguramente gozou. E aí você rolou no mundo. Não é uma causa, né? Ele está dando a ênfase de que a vida é uma contingência, né? Ela poderia acontecer como ela não poderia acontecer. Você foi lançado. Essa é uma expressão muito típica do existencialismo. Majoritariamente típica do existencialismo heideggeriano. Ela é muito utilizada pelo Heidegger, de que o ser humano, o Dasein é o termo que ele utiliza, é um ser lançado, jogado, projetado. E aí o Sartre utiliza muito também essa expressão, e típica do existencialismo. Então, pelo vocabulário, ele já se vincula a uma concepção existencialista aqui, né? Que eu quero explorar já. Mas eu quero explorar via Albert Camus. Espera aí. Agora, toda uma tradição filosófica mais depressiva, melancólica, se pensar no Schopenhauer, por exemplo, a vida dominada pela vontade louca, irracível, cega, destrutiva, autodestrutiva. Se você olhar por esse viés, então se diz, olha, a natureza é um palco de violência, então a vida é uma causa perdida? Não. Primeiro porque você pode estar na sua casa, fazendo uma coisa que você gosta, inclusive lendo Schopenhauer, inclusive... É interessante esse contraste que o Pondé está fazendo aqui. Mesmo que você parta de uma concepção schopenhaueriana de que a realidade é governada por uma vontade cega sem propósito, violenta, inclusive, mesmo assim, mesmo que essa concepção geral de realidade seja a predominante, a que você aceita, você não vive no geral, né? Essa é a questão. Você não vive no geral. Você vive na sua casa. Entende? Para entender esse raciocínio, pensa assim, existe o Brasil, existe o estado em que você mora, por exemplo, o atual estado em que eu moro é o Rio de Janeiro, embora eu tenha nascido no Amazonas. Existe a cidade na qual você mora, eu estou em Resende agora, mas eu já morei em Manaus. Existe o bairro em que você mora, existe a casa em que você mora. A rigor, você mora no Brasil. A rigor, você mora no... Vou pegar meu exemplo. Eu moro no Rio de Janeiro. A rigor, eu moro em Resende. A rigor, eu moro no bairro tal. Mas nota, eu não vivencio o Brasil, essa generalidade chamada Brasil. Eu sequer vivencio essa generalidade chamada Rio de Janeiro. Eu sequer vivencio essa generalidade chamada Resende. Entende? Eu vou começar a vivenciar, na prática mesmo, o bairro onde eu vivo. Mas o que eu vivencio, de fato, é minha casa. Percebe? É minha casa. Então, por mais que o geral exista, e todos nós estamos no Brasil, você não vivencia o Brasil. É exatamente esse o raciocínio. Então, ainda que você parta dessa concepção de realidade de Schopenhauer, vem cá. A sua vida não é o tempo inteiro algo aleatório, irracional, violento, como é a vontade. Tem vezes que você está fazendo o que você gosta, inclusive lendo Schopenhauer. Esse é o ponto do Pondé, que é bastante relevante, inclusive. Mas vamos voltar para ele aqui. Tentando explicar para as pessoas que a vida não é exatamente aquilo que você faz dela, como tem uns coach barato que fala por aí, o que não significa que você não deve tentar fazer alguma coisa com a vida. Agora, dizer que você tem controle sobre ela e ela é o que você quiser fazer dela, é uma mentira do cacete, né? O que não significa, repito, que você não deva fazer alguma coisa com a vida que você tem, que lhe foi dada por esse casal originário, né? Quem acredita em Deus, acha que foi Deus que deu. Então ele está falando assim, ainda mais,
quando você parte de uma concepção de que você não controla a vida mesmo, né? A vida acontece, como eu sempre falo aqui, a vida acontece. Ela vai acontecer independentemente de você planejar ou não. Isso não significa que você não tem que planejar. Mais que você parta de uma premissa de que a vida é muito maior que você e as variáveis que permeiam a vida são muito mais numerosas e complicadas de entender do que você será capaz de explicar e mapear e tudo mais, isso não significa que você não tem que fazer nada pela sua vida. Para entender isso, basta entender o seguinte. Tem uma anedota que minha avó contava, que ela é bastante contundente, chula, mas ela serve para explicar aqui o caso, que é: meu filho, a gente falava assim: por que eu vou arrumar a cama se eu vou bagunçar de novo? Por que eu vou arrumar a cama se eu vou bagunçar de novo? Ele falou assim: meu filho, por que você limpa o seu bumbum se você vai cagar de novo? Porque entre uma cagada e outra, você fica sujo, né? É isso. Então você não quer ficar sujo entre uma cagada e outra, por isso que você limpa. No final, você sabe que vai sujar de novo, mas você não quer andar sujo, né? Então limpa enquanto você não estiver fazendo suas necessidades. É um pouco isso. Assim. Você sabe que no final vai acontecer tal coisa, mas entre o momento que você está e o final, tem uma coisa acontecendo, né? Tem uma coisa acontecendo. Essa coisa acontecendo é a sua vida, percebe? É a sua vida. E ainda que ela seja muito mais complicada do que você é capaz de entender, faça um esforço para entender porque é a única que você tem. É mais ou menos esse o ponto do Pondé aqui. Vamos lá. Né? Mas, se você achar, por exemplo, que você tem uma causa na vida, para ela não ser uma causa perdida, você vai provavelmente sofrer bastante. E se você for uma pessoa que amadurecer, você vai ver que você terá feito bastante bobagem atrás dessa causa. As pessoas têm causas na vida pelas mais variadas. Aí ele começa a falar das pondesices, né? Assim, não tem uma causa, não lute por um mundo melhor, aquelas coisas que o Pondé costuma falar. Mas acho que a reflexão relevante sobre a vida é uma causa perdida do vídeo dele já é essa. Assim. Agora, ele lançou vocabulário existencialista, né? Eu falei para vocês. E aí, eu queria aproveitar dessa reflexão aqui que a gente está tendo para eu te lembrar de outra reflexão que é muito famosa na internet, mas dificilmente ela é aprofundada. E dificilmente ela é aprofundada nessa obra que eu quero chamar sua atenção agora. Estou falando do Albert Camus, e eu vou te mostrar isso com base lá numa aula do núcleo de formação filosófica, né? Você sabe aqui, ó, quando você vem para o núcleo, você tem lá o curso na trilha de filosofia, né? O curso de filosofia contemporânea. E aqui você tem fenomenologia, hermenêutica e existencialismo. E no módulo de existencialismo, você tem lá Albert Camus. E eu baixei aqui a apostila do Camus, né? No primeiro capítulo da apostila, que baseia a aula, eu falo da sabedoria da não esperança, que é uma parte da filosofia do Camus que é prévia ao famoso mito de Sísifo, os escritos que ele fala sobre o mito de Sísifo. Aqui na página 9. Vamos colocar lá na página 9. Então, o que ele faz aqui? Vamos ler rapidinho? Aceitando o princípio fundamental da filosofia, o Talmadsen, isto é, o espanto, a admiração, a abertura, Camus argumenta que os seres humanos não podem deixar de fazer a pergunta mais espantosa de todas: qual o significado da existência? Qual o significado da existência? No entanto, nega que haja uma resposta adequada. Rejeita todo fim científico, teleológico, transcendente ou criado pelo homem. Assim, embora aceite que os seres humanos inevitavelmente buscam entender o propósito da vida, Camus assume a posição dogmática de que o mundo natural, o universo e a vida humana permanecem em silêncio sobre tal propósito. Eu coloco posição dogmática no sentido técnico, tá? Posição dogmática é aquela que você não justifica, é aquela da qual você parte. Só isso. Como a própria existência carece de sentido, como, né? Devemos aprender a suportar um vazio insolúvel. Essa situação é a condição humana mais fundamental. Eis o absurdo, um absurdo do qual o Camus tanto fala. A filosofia do absurdo de Camus explora as consequências decorrentes dessa condição básica. Basicamente é isso. E aí, o que é interessante é explorar esse lugar da filosofia diante do absurdo. E para explorar isso, eu volto aqui no sumário, a gente pode vir aqui para o 7, para sabedoria da não esperança, tá? Que é a parte
que eu falei para vocês é pré-mito de Sísifo. A tese de pós-graduação de Camus na Universidade de Argel explorou a relação entre filosofia grega e cristianismo, especificamente a relação de Plotino com Agostinho. No entanto, sua filosofia rejeita explicitamente a religião como um de seus fundamentos. Vocês sabem disso. Camus centra sua obra num mundo sem Deus. Uma maneira de enquadrar sua filosofia nesse sentido é compreendê-la enquanto uma tentativa de fornecer uma sabedoria num mundo imanente. O mundo imanente é o mundo em que não tem transcendência. Não tem nada além desse mundo, só tem esse mundo aqui. Então, o primeiro escrito de Camus contendo o pensamento filosófico, Núpcias, apareceu na Argélia em 1978 e continua sendo a base de seu trabalho posterior. Esse livro aqui, que quase ninguém cita, que quase ninguém fala, e eu quero falar um pouco aqui. Então, nesses ensaios, o Camus opõe duas atitudes, é isso que eu acho interessante. A primeira é a perspectiva cristã tradicional, cita a esperança na vida após a morte, a resignação com o presente e a preocupação com Deus. Contra essa visão, Camus afirma que o que considera um fato auto-evidente. Devemos morrer e não há nada além dessa vida. Ele tenta partir dessa constatação. A gente vai morrer e não tem nada além daqui. Mas como é que ele, portanto, dá um consolo para isso, né? Como é que ele daí não deriva que a vida é uma causa perdida? Porque ele não deriva isso. Se não com a religião, então onde está o modelo da condução da vida? A resposta, com a certeza consciente de uma morte sem esperança. Aspas para o Camus. A certeza consciente de uma morte sem esperança. E na recusa de esconder o fato de que vamos morrer. Para Camus, aspas de novo, não há felicidade sobre-humana, nem eternidade fora da curva dos dias. Não vejo sentido na felicidade dos anjos. Não há nada além desse mundo, desta vida, da imanência do presente. Beleza. E aí ele vai refletir sobre a esperança. Essa ânsia por algo que está por vir. Certo? Ele fala que a esperança é o erro que a gente precisa evitar. A gente deve rejeitar os delírios da esperança, como ele fala aqui. O Camus baseia o seu raciocínio numa discussão que o Nietzsche faz sobre a caixa de Pandora, lá em Humano Demasiado Humano, o mito da caixa de Pandora, né? Todos os males da humanidade, incluindo pragas e doenças, foram soltos no mundo por Zeus, mas o mal restante, a esperança, é mantido escondido na caixa, né? Guardado como um tesouro. Mas por que a esperança é um mal? O que o Nietzsche fala, né? Nietzsche explica que os humanos passaram a ver a esperança como seu maior bem, enquanto Zeus, conhecendo melhor, a considerou a maior fonte de problemas. Ela estava, no final das contas, na caixa dos problemas, né? Não dos bens. É, afinal, a razão pela qual os humanos se deixam atormentar, porque sofrem da antecipação de uma recompensa final. O sofrimento pela antecipação de uma recompensa final seria o grande mal da esperança. Para Camus, em harmonia com Nietzsche, a solução convencional é de fato o problema. A esperança é desastrosa para os humanos na medida em que os leva a uma postura fundamental. Qual? A minimização do valor desta vida, exceto como preparação para uma vida além. Certo? Ou seja, qual que é o grande raciocínio aqui por trás? Quando você tem esperança, no sentido negativo que ele está tentando analisar aqui, você nega a vida que você está vivendo, ansiando por outra vida que não é essa. Percebe? Esse é o sentido negativo da esperança. Se você quer, a partir de uma concepção de que o mundo é só esse, portanto é imanente, não tem nada transcendente, você tem que abandonar essa concepção de esperança, porque ela faz com que você não viva aqui. Ela faz com que a sua vida aqui seja miserável porque você nega o que está aqui querendo alguma coisa que está fora. Essa é a sabedoria da não esperança, percebe? Mas qual que seria o caminho apropriado, então, né? Camus apresenta uma tese baseada na autoevidência da experiência sensorial. Defende viver uma vida dos sentidos intensamente aqui e agora no presente. Isso implica abandonar toda a esperança de uma vida após a morte, eis a afirmação que resume o posicionamento de Camus. O mundo é belo e lá fora não há salvação. Vou parar por aqui, porque senão implicaria dar uma aula só de Camus, coisa que está lá no Núcleo de Formação Filosófica. Se você quiser conhecer o núcleo, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O mundo é belo e lá fora não há salvação. Essa é uma filosofia de vida de alguém que não acredita no mundo transcendente, de alguém que aceita a morte e que ainda assim não considera a vida uma causa perdida. Por quê?
Porque a vida não é para ser vivida em vista do seu final. A vida é para ser vivida enquanto ela está durando. Percebe? Se você é alguém que não crê em Deus, que não crê no transcendente, e ainda assim fica de olho só no final da vida, então você está raciocinando exatamente como alguém que crê em Deus e alguém que crê no transcendente, segundo o caminho. Porque se você já abriu mão do transcendente e de Deus, tudo o que resta para você é essa vida. Se tudo o que resta é essa vida, não faz sentido algum olhar só para o final dela, porque ela está acontecendo agora. Entende? E é agora que você tem que viver. E é agora que você tem que encontrar os prazeres da vida. E os males também. E as dores também. Porque viver é isso. É tudo que implica viver. Não é só ter prazer, não é só ter alegria, não é só ter recompensa. É viver tudo. Na sua integralidade. Na sua integralidade. E nas pequenas coisas, e aqui eu retomo aquela reflexão que eu fiz antes, ninguém vive no Brasil, no Rio de Janeiro, em Resende. Eu vivo na minha casa, com as minhas relações mais próximas. É claro, a não ser que você seja um político, ou um empresário, ou alguém que influencia milhões de pessoas, você vive numa instância um pouco mais abrangente do que a sua casa. Mas estou dizendo a maior parte de nós aqui. Ninguém vive nas abstrações, a gente vive no aqui e agora. E há sentido em viver aqui e agora. E aí eu termino a reflexão com o Abu Janra entrevistando o Rubem Alves, filósofo brasileiro. Dá uma olhada aqui. Olha lá. Rubem, você fala tão bonito que eu quero perguntar uma coisa simples para você. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Óbvio, né? Aquilo que a gente já falou aqui agora. Se você foca na morte, é isso, né? Mas quem disse que a vida é a morte? Quem disse que a vida é o final? Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. Nota, aqui o Rubem Alves vai fazer uma confusão entre alegria e felicidade. Ignorem essa confusão, eu não vou explorar ela aqui, tá? Ele está falando de alegria, não de felicidade. Se você quiser, eu faço outro dia desses aí um vídeo sobre os dois, tá? Mas vamos continuar. E a alegria, a gente precisa prestar atenção porque ela vem. E você sabe, a alegria nunca vem em coisas grandes. Eu tive muitos momentos grandes na minha vida. Nota, isso é a parte fundamental da tese. Alegria nunca vem em coisas grandes. Nunca vem em coisas grandes. Vamos lá. De formaturas, de medalhas, esse negócio. Não tenho a menor memória de felicidade desses momentos. Mas eu tenho felicidade de lembrar. A felicidade é uma ideia velha? O quê? A felicidade é uma ideia velha? Não é problema de ser ideia velha. É que felicidade é muito grande, não existe felicidade. O que existe são momentos de alegria. O Bertolt Brecht... Até agora ele está diferenciando felicidade e alegria. Daqui a pouco ele vai fazer a confusão. Estava muito deprimido, que ele estava sendo perseguido. Então ele fez um poeminha, que eu não sei de cor e que eu invento toda vez. Um poeminha para dizer as coisas boas da vida. Ele usou felicidades. Não existe felicidades, mas ele pôs felicidades. Felicidade. A partir daí ele começa a confundir, porque o Brecht, segundo ele, confundiu. Eu também não sei qual é esse poema do Brecht. De manhã, na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi. Que coisa mais feliz do que fazer xixi? Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. A vida fica bela. A vida fica bela. Tomar um banho quente. Eu me lembro daquele filme, A Cidade... Nota, ele vai falar do filme, eu já vou voltar para cá, mas os exemplos que ele está dando são exemplos corriqueiros, né? Ficar debaixo da coberta quando você está lá, fazer xixi quando você quer aliviar, tomar um banho quente. São coisas que a gente pode fazer e que são coisas sensoriais, nada transcendentes.
É a presença do aqui e do agora, tendo passando por uma experiência relaxante, por uma experiência plena no momento. No momento. Ela é pontual. Esse exemplo que ele vai dar agora é sensacional. Dos anjos. Cidade dos Anjos. Os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele não entendia o que havia com os humanos, o prazer. Ele queria sentir o prazer. Depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro quente, tomando aquele banho. Que felicidade fantástica! E a gente não presta atenção nisso. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção. Sacou? Sacou? Essa é a sabedoria completamente de acordo com o Albert Camus, do que ele está propondo lá. Do fato de não haver o transcendente, do fato de haver a morte, eu não posso inferir que a vida seja uma causa perdida, porque ser uma causa perdida implica que eu estou de olho apenas no final e não na duração. Ora, mas ficar de olho no final é típico de alguém que anseia o que vem depois. Se eu já abri mão do que vem depois, me resta o que vem agora. Me resta prestar atenção no que está acontecendo agora e nos prazeres possíveis de serem fruídos agora. A vida não é uma causa perdida. Não é uma causa perdida. Excelente reflexão. Essa aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprofundar os estudos lá de Albert Camus, ou existencialismo em geral, o curso que eu mostrei para você de filosofia contemporânea, ele faz isso, pegando desde da fenomenologia e da hermenêutica, que são duas escolas fundamentais para que você compreenda a proposta existencialista inteira. Por isso que eu tentei fazer lá no Núcleo de Formação Filosófica nesse curso. Conheça o Núcleo, o link está aqui na descrição do vídeo, está no primeiro comentário fixado. Você é o que pensa, nunca se esqueça disso. Fique com Sócrates.